Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos. É o curso básico, né? Apostila da Casa Nosso Lar, Casa André Luiz. E nós vamos estar dando a continuidade das aulas, 23ª aula, e nós vamos falar sobre a lei divina ou lei natural, tá certo? Então, mas antes a gente sempre começa agradecendo as equipes espirituais que estão conosco essa noite. Primeiramente a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus e a todas as equipes que aqui se encontram, dando-nos todo o apoio, toda a assistência das aulas dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E nós vamos dar início sobre o tema lei divina ou lei natural. Vamos lá? Definindo o que é lei. Norma, preceito, princípio, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Em sentido geral, é a expressão de uma relação causal de caráter necessário, que estabelece entre dois eventos ou fenômenos. Exemplo, aumento de temperatura dilata os corpos, né? Então vamos lá. O que é uma lei natural? Refere-se tanto à lei física quanto à lei moral. Ela regula todos os acontecimentos no universo. São leis eternas, imutáveis, não estão sujeitas ao tempo nem à circunstância, embora tenham em si o elemento do progresso. Questão 614 do Livro dos Espíritos. O que deve entender por lei natural? A natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. É quando a gente acha que a gente tem que viver a nossa vida, quando a gente acha que o viver fácil é melhor para a gente, né? É o melhor para nós. Quando a gente procura o outro caminho, né? E não quer saber das leis corretas, tanto da terra quanto do céu, de Deus, né? Então, vamos lá. O que é a lei natural segundo o Espiritismo? De acordo com o Espiritismo, a lei natural é a lei de Deus. Por isso se diz natural ou divina. Nela há o aspecto físico e o aspecto moral, tá? Questão 615. A lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus, ele não vai mudar, né? Aí tem umas perguntas aqui. Que parte cabe à ciência? Que parte cabe ao espiritismo? Vamos lá. Cabe à ciência, com seu método teórico experimental, identificar e descobrir as leis da matéria. Para isso, desenvolveu o método científico em que hipóteses são levantadas e testadas empiricamente. Ao espiritismo, cabe desvendar as leis morais, que representam a conduta do homem frente a ele mesmo, ao próximo e ao mundo em que está inserido. Com o avanço científico, ciência e religião se afastaram, né? A religião tradicional, apoiada em dogmas, no início rejeitou os avanços da ciência como pôde, inclusive enviando para a fogueira, né, aqueles que ousavam desafiá-la. Mas as revelações da ciência se mostraram verdadeiras e então os cientistas apoiados pela razão se colocaram como donos da verdade. Hoje em dia, muitas vezes após mais uma descoberta, alguns cientistas chegam ao cúmulo de dizer que não precisam de Deus para explicar a realidade. Outros pesquisadores do cérebro humano acreditam que a consciência é apenas um processo cerebral ainda desconhecido, que mais cedo ou tarde será encontrada, descartando a existência do espírito, né?
É os homens tentando, né? Por aí, né? Mas vamos lá, deixa quieto. Desculpa, gente. Essas duas posições extremas pareciam irreconciliáveis, mas o Espiritismo veio trazer o elo entre ambas, fornecendo novos elementos para reflexão e aprendizado. Emmanuel, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, porque são livros, gente, científicos. Se você ler No Domínio da Mediunidade, tem mais outros livros que eu não estou aqui lembrando deles, mas deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu tenho Nos Domínios da Mediunidade, tá aqui, mas tem outros livros que eu acho que ainda não está por aqui. Eu acho que não está. Os livros que eu tenho aqui também. Espera um pouquinho. Eu acho que não está por aqui, não. Evolução entre dois mundos. Eu sei que tem muitos livros de André Luiz que é científico, cientificamente. Não tem como não provar, né? Então, aqui, ó, Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Xavier nos diz: químicos, físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é consciente ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a celebração se perverte transitoriamente, subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo ao glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. Vamos saber sobre as leis morais e leis naturais são a mesma coisa? Vamos lá. Não. As leis morais são parte da lei natural, tá? Como dissemos, a lei natural é dividida em lei física e lei moral. O homem de bem estuda as leis morais e as segue sem cessar na sua caminhada rumo à imortalidade. Tá certo? Como se revela a lei natural? De acordo com as possibilidades de assimilação do homem em diferentes épocas. Os homens primitivos, em sua luta pela sobrevivência, tinham pouco conhecimento pelas leis que governavam em seu ambiente físico, bem como o que governava sua relação com o semelhante era a lei do mais forte, né? Com o progresso, pouco a pouco, o conhecimento da lei física ocorreu com as descobertas da ciência. Quanto ao seu desenvolvimento moral, Deus, na sua infinita bondade, nos enviou seus emissários e, como vimos nos estudos das 3 revelações, recebemos o impulso necessário e, de acordo com a sua época, através de Moisés, Jesus e depois o Espiritismo. Será que temos outras revelações após o Espiritismo? Kardec, no livro Gênesis, nos esclarece. Gente, eu tenho rinite, tá? E às vezes ela ataca. Vamos lá. Um outro caráter da revelação espírita e que ressalta as condições mesmas nas quais ela se produz é que, apoiando-se sobre os fatos, ela é e não pode deixar de ser, senão essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, ela contrai aliança com a ciência, a qual, sendo a exposição das leis da natureza numa certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de o rebaixar. Elas não destroem senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus.
O Espiritismo não estabelece, portanto, como princípio absoluto, senão aquilo que se está demonstrado com evidência, ou que ressalta logicamente de observação, ligado a todos os ramos da economia social aos quais empresta apoio de suas próprias descobertas. Assimilará sempre todas as doutrinas progressistas, de qualquer ordem que elas sejam, elevadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria, deixando de ser o que é, desmentiria sua origem e sua finalidade providencial. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar um erro sobre certo ponto, se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Tá certo? Nós temos isso, né? Convictos nisso. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Quanto mais nos predispusermos a praticar o bem, mais livre estaremos. A prática do mal torna-nos escravos dos próprios vícios, embora a sociedade nem sempre puna culpados, né? A lei moral é um juiz implacável, pois está no centro de nossa consciência, não tem nem como, né? A gente erra, esconde que errou, mas olha aqui, ó, aponta toda hora para nós. Quando o homem toma consciência do mal e começa a ver que poderia agir de uma forma diferente, aí começa a crescer o homem novo. Aí é a mudança do homem, né? Vamos lá? Quais são as leis morais? Qual é a mais importante e por quê? Nós temos a lei do progresso, a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de adoração, a lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de amor, justiça e caridade, lei de destruição e a lei de conservação. A lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, porque resume todas as demais leis e possibilita ao homem avançar mais rapidamente na vida espiritual. Estudaremos a seguir com mais detalhes cada uma destas leis para melhor compreendê-las, né? Então, nos próximos estudos, será o estudo de cada lei, né, que a gente vai poder estar aqui destacando, né? Mais para frente a gente vai poder estar destacando essas leis e vamos estudar elas, tá certo? Então, por enquanto, a gente vai adornando, entendendo um pouquinho mais, para que a gente lá na frente possa entender melhor essas leis, não é verdade? Então é isso que a doutrina vem nos passar neste momento, porque não adianta explicar as leis agora, a gente tem muito mais coisas para entender, de compreender, e depois, mais para frente, a gente vai acabar tendo todos esses ensinamentos da lei do progresso, que é a lei de liberdade, tá bom? Bom, vamos ficar por aqui. Foi tirada essa bibliografia de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a questão 614 a 647, dos Domínios da Mediunidade de Franciscano Xavier pelo Espírito de André Luiz, e as leis morais do Rodolfo Caligares, capítulo 1 a 8, né? Então, gente, é isso, né? A consciência nossa nos pesa muito, né? Ela tá aqui dentro, não tem como tirar, cortar, esquecer, não, ela vai ficar aqui, sempre aqui, né? Por isso que muitas vezes a gente faz as coisas aqui e vai para o outro lado, para uma colônia, não sei para onde que a gente, para algum lugar a gente vai, e a gente acaba tendo a consciência de tudo que a gente fez, porque já está em espírito, e em espírito a gente já está fora da matéria, então a gente vai ter as lembranças do que nós fizemos, e o que pesa muito é a nossa consciência. Por isso que
Jesus também nos pedia muito, né? Nos pede muito, para que a gente possa perdoar aqui, né? Aproveita, se perdoe, né? Aproveita, acerte as contas, se ajeite aqui, porque passou para o outro lado, vai pesar, você vai querer passar para outra pessoa, vai querer o perdão da outra pessoa, não vai ter, e aquilo vai te remoer, certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui e a gente depois dá continuidade, vida espírita, na próxima aula, na próxima oportunidade, tá bem? Então, já vai para a 24ª aula, tá? Então, nós vamos assim agradecendo por essa oportunidade, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso amado Mestre Jesus, nossa Maria Santíssima, e a todas as equipes que estiveram conosco esta noite, tá bem? Esta noite, esse dia, essa tarde, eu não sei que hora que vocês vão estar vendo, tá? E se tiver alguma questão, alguma coisa que vocês queiram passar aí, coloca aí no canal, aí no, né, que vai tá aí, já tá no YouTube, e vocês colocam aí nos comentários e eu verei depois os comentários e a gente pode esclarecer um pouquinho mais, tá bem? Um beijo a todos. Ficam com Deus. Tchau.